Olá, amigos, olá, amigas. Agora nós vamos iniciar o nosso segundo módulo. Conforme eu avisei aí inicialmente, esse segundo módulo ele vai ter os seguintes assuntos em destaque. O início da vida humana, e a esse respeito nós vamos ver uma decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, as etapas da vida e também os estatutos. Assuntos interessantes. E como eu disse a vocês inicialmente, nós vamos fazer aqui um breve apanhado daquilo que nós vamos ministrar durante o curso presencial. A bioética, é bom que vocês saibam também, ela vem mesclada de pensamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos e também jurídicos. Vejam que por aí vocês vão ver como ela se espraia e como ela se estende até várias áreas do saber. E a filosofia é justamente aquela disciplina que traz o pensamento humano buscando o conhecimento da vida. E a bioética, conforme eu já falei para vocês, ela tem hoje como uma definição a ciência da vida. Quer dizer, você tem que ter o conhecimento necessário para que a sua vida caminhe, e não só a sua, como também a humanidade, caminhe em harmonia para atingir os seus propósitos, os seus objetivos. E eu disse para vocês também que a bioética não tem codificação, normatização, mas ela consegue ingressar na nossa vida através do seu pensamento. Quando eu dou aula para os alunos de direito, eu dou aula de biodireito. E na área da saúde, eu dou como bioética. Mas é bom vocês saberem que os dois, bioética e biodireito, caminham juntos. O direito, ele se aproxima da bioética, porque a bioética traz pensamentos adequados, pensamentos coerentes, pensamentos que são embasados na mais perfeita filosofia e também antropologia. E quando o direito dela se aproxima, há uma fusão entre os dois. A bioética fala para o direito o seguinte: direito, você tem poderes cogentes, coercitivos, e eu não tenho. Mas eu tenho um material adequado para passar para você, a fim de que você invoque a jurisdição buscando fazer valer determinados direitos relacionados com a área da saúde e que esses direitos possam vingar. Mas eu não posso porque eu não tenho normatização. Você, sim. Aí o direito se vale do pensamento bioético. Ele se vale desse pensamento e ele vai dar início a um processo fazendo com a intenção de fazer prevalecer um determinado pensamento bioético. E o nosso Supremo Tribunal Federal, ele vem se guiando pelo pensamento bioético em muitas decisões que estão sendo proferidas. Vejam só, a título de exemplo, nós podemos definir o início da vida humana. Se fosse já uma aula presencial, eu passaria essa pergunta para vocês em classe, a fim de que vocês respondessem de acordo com a sua convicção, de acordo com o seu pensamento. Para nós podermos ajustar uma definição de início da vida. O que nós temos certo e correto, e toda a humanidade trabalha, é o final da vida humana. A final da vida humana,
ocorre com a falência encefálica. Muita gente fala cerebral, mas não. O termo correto é encefálica. Céfalos, do grego, vem a ser aquela parte do nosso corpo que administra, que gerencia todo este aparato físico que nós temos deambulatório, que é o verdadeiro latifúndio que é o corpo humano. Então você consegue e define a morte com facilidade. Mas o início da vida humana, não. Nós temos uma lei aqui no Brasil chamada Lei de Biossegurança. A Lei número 11.105 de 2005. Essa lei foi um marco na legislação brasileira e era conhecida como a Lei de Biossegurança. O artigo 5º dessa lei dispõe o seguinte: poderão ser utilizadas células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia, desde que sejam observadas as seguintes condições. Primeiro, que o embrião formado não seja utilizado na reprodução. Segundo, que esse embrião esteja congelado há 3 anos ou mais. E terceiro, que haja a anuência, haja a concordância do homem e da mulher, quer dizer, do casal, que cedeu o seu material procriativo, sêmen e óvulos, a fim de que o médico fizesse a reprodução assistida, que é a reprodução em laboratório, chamada de fertilização in vitro, produz o embrião, e esse embrião é criopreservado. Ele é congelado em tanque de nitrogênio e fica ali disponível para uma utilização posterior. Pois bem, esse artigo 5º ele chegou e quebrou um paradigma de muitos anos aqui no Brasil. Por quê? O Procurador-Geral da República ele entrou com uma ação chamada Ação Direta de Inconstitucionalidade, e ela tem até um número, se vocês quiserem anotar, é 3.510 de 2008. Ele entrou com essa ação, Procurador-Geral da República, arguindo que esse artigo é inconstitucional, porque o embrião formado, nós já temos o início da vida humana. E realmente causou muita perplexidade e o país se interessou pela definição desse caso. O Supremo Tribunal Federal fez várias audiências pelo país, por profissionais de várias áreas, buscando subsídios que fossem suficientes para alicerçar uma decisão. E nessas audiências foram ouvidos, por exemplo, médicos, foram ouvidos antropólogos, sociólogos, pesquisadores, cientistas, foram ouvidos o pessoal da área jurídica, foram ouvidos professores, foram ouvidos todas as áreas e até as pessoas mais simples, a fim de que se buscasse uma orientação, a fim de dar uma decisão que fosse coerente, não só com o pensamento técnico, mas também com o próprio pensamento do povo brasileiro. E o ministro relator desse processo foi o ministro Aires Brito. Ele deu uma definição e uma decisão altamente bioética. Altamente bioética. Ele falou o seguinte, que é muito difícil
você definir o início da vida humana. E os países não gostam de definir. Mas você pode ter uma definição filosófica, você pode ter uma definição da medicina, você pode ter uma definição da sua própria religião. Mas ali o Brasil foi chamado, e o Supremo foi chamado, no sentido de definir se aquele embrião produzido in vitro, se ele traz já o início da vida humana. Na decisão, o ministro deixou bem claro que os embriões produzidos in vitro não têm o status embrionário daqueles que são instalados no útero da mulher. A fertilização intraútero é uma coisa. A fertilização extraútero é outra coisa. Extraútero, esses embriões estão congelados, criopreservados, em um balão de nitrogênio, e dali eles não irão se transformar em vida humana. Os embriões que estão intraútero, estes sim, estão no nascedouro próprio. Esses embriões irão adquirir a vida humana. E eu quero que vocês observem que no direito nós não chamamos de embrião, nós chamamos de nascituro. Nascituro significa, é uma palavra latina, do verbo nascere, é o presente do futuro desse verbo, e significa aquele que vai nascer. Lá no balão de nitrogênio, você não tem aquele que vai nascer. Mas se, porventura, o embrião criado in vitro e que está criopreservado for transferido para o útero, a partir daí ele recebe o status embrionário legal. O artigo 2º do Código Civil, ele preserva os direitos do nascituro, quer dizer, daquele que está no ventre, daquele que está intraútero. Mas ele não protege daquele que está fora, porque ele não existe. E o embrião, vocês têm que saber também, que ele vai adquirir a vida humana com o nascimento com vida. O nascimento com vida. Internamente, naquela clausura onde ele se encontra, que é exatamente o local próprio da sua definição, do seu nascedouro, ali dentro ele tem um status protetivo do Estado. O Estado não permite a realização de aborto, a não ser nos casos permitidos em lei, que nós vamos ver também, para salvar a vida da gestante, quando for proveniente de estupro, a gravidez, e quando se tratar de feto anencefálico. Então, nessas hipóteses, sim, o Estado permite. Em outras hipóteses, não. E aí você fala, mas escuta, por que o Estado não deixa a mulher fazer um aborto se ela tem autonomia da vontade, se ela é livre para tanto? Porque um dos requisitos mais importantes da nossa Constituição é exatamente a vida humana. E o outro é a dignidade da vida humana. Nós vamos pensar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse princípio da dignidade da pessoa humana, querendo dizer, a pessoa humana, ela tem que nascer com dignidade, viver com dignidade e morrer com dignidade. E quando se fala em pessoa humana, você não pode interpretar aqui o embrião como sendo pessoa humana, mas ele é aquilo que os romanos chamavam de spes, S-P-E-S, spes vitae, spes vitae, significa esperança de vida. Ele está dentro do útero,
ele é uma esperança de vida e depois ele vai amadurecer e ele vai encontrar um mundo exterior. Ele é a esperança de vida. E aí, nessa decisão, foi 6 votos a favor do artigo 5º da Constituição, da Lei 11.105, e 5 votos contra. Vocês estão percebendo, foi uma votação muito apertada. E por quê? Porque o Brasil também tem as suas restrições com a utilização de células tronco embrionárias. Por quê? Elas podem ser utilizadas pela lei para fins de pesquisa e terapia. E quando o Procurador-Geral da República entrou com a ação, ele falou, não pode usar embrião para fins de pesquisa porque ali tem vida humana. Mas ele se referiu, ele quis se referir ao embrião intraútero e não o embrião extraútero. Veja que é muito importante e é muito interessante também você ver que uma decisão do Supremo Tribunal Federal foi tomada com base, de um lado, na própria biologia, né? E de outro lado também com esse pensamento bioético. E a bioética, nesse caso, ela é a favor totalmente da proteção do embrião. Mas o embrião, que é o nascituro, é aquele que se encontra ali no ventre. Mas quando nós formos estudar mais detalhadamente, nós vamos ver várias hipóteses e várias situações de embriões, né? De embriões e também de aborto. Um outro ponto também muito interessante que eu queria mostrar para vocês é que a bioética, ela influenciou muito o direito. E a nossa Constituição é de 1988. Vocês vão perceber que após a Constituição de 88, o direito tomou um novo rumo, novos pensamentos. As nossas legislações, após esse período, elas já trazem na sua introdução políticas públicas de atuação. Vejam, Lei Maria da Penha. Vejam, a Lei de Drogas e outras leis. E aí, na bioética, existe a preocupação em estabelecer o homem dentro do seu fatiamento etário. Fatiamento etário. Então, nós temos o fatiamento etário que ocorre durante a gravidez, que é da proteção uterina. Aí o embrião, ele recebe toda a proteção necessária para que ele possa depois aflorar com vida e com vida sustentável. Depois, nós temos uma outra legislação chamada Legislação da Primeira Infância. Primeira Infância, ela vai até 6 anos de idade. Guardem essa, é muito importante para vocês na área da saúde. Primeira Infância, ela vai até os 6 anos de idade e é uma lei de 2016. Lei de 2016. É a Lei 13.257. O que ela traz? Ela traz políticas públicas desenvolvidas para a criança que acabou de nascer e até 6 anos de idade. É o acompanhamento que o Estado tem que fazer daquela criança. É o princípio lá do Michel Foucault, do biopoder, da biopolítica, que o Estado tem que assegurar a toda pessoa o direito de ter uma assistência à saúde. E mesmo com o nascimento, né, essa criança ela passa a pertencer à primeira infância e na mesma sequência ela pertence também ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, compreendendo criança até 12 anos de idade, adolescente
até 18 anos de idade. E veja o nome, estatuto. Nós não estamos falando mais em lei. Nós estamos falando em estatuto. O estatuto, ele é diferenciado da lei. Quando eu falo, por exemplo, Lei Maria da Penha, eu estou direcionando ali, né, a violência a um lar. Tanto é que a lei é chamada de violência doméstica. E essa lei, só por curiosidade, é uma lei, é a única lei brasileira que nós temos que usa a expressão lar. Nós dizemos costumeiramente domicílio, moradia, residência, casa. São os termos que nós usamos no direito e na vida comum. Ninguém mais fala em lar. Como é que está o seu lar? Você vai falar com a pessoa. Como é que está o pessoal lá da sua casa? Mas o correto seria o seu lar. O lar é o ambiente que congrega pessoas que são consanguíneas ou não, em razão da própria adoção, e que essas pessoas tenham ali a proteção necessária, e essa proteção também é dada pelo Estado. O Estatuto, ele já é mais aprimorado, ele é mais abrangente. O Estatuto significa políticas públicas junto com a própria lei. O Estatuto, ele fecha o cerco e coloca dentro dele todas aquelas pessoas que estão na mesma situação. Todas as pessoas que se encontram no mesmo estágio de vulnerabilidade, por exemplo. Ao passo que a lei já é mais abrangente. Depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, então veja, 88 a Constituição, o Estatuto de 1990 é a Lei 8.069. 8.069 de 1990. Aí nós temos um outro estatuto que não é muito conhecido, mas é um estatuto que nós temos, chamado Estatuto da Juventude, que vai de 15 anos a 29 anos de idade. Nesse estatuto, vocês vão observar que a pessoa pode pertencer ao estatuto do adolescente e também ao estatuto da juventude ao mesmo tempo, porque ele abrange a idade dos 15 anos e vai até os 29 anos de idade. O que são? Políticas públicas voltadas para os adolescentes. Um outro estatuto, e tudo, vejam, tudo com faixas etárias delimitadas. Outro estatuto, Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso é uma lei de 2003, é a Lei 10.741. 10.741, e ela estabelece que idoso é a pessoa acima de 60 anos de idade. E nessa faixa etária, significa que ele tem mais privilégios e mais benefícios do que aqueles que têm menos idade. E no Brasil, eu acredito que a fixação da idade do idoso, ela foi feita assim, não atendendo e nem obedecendo também muitos critérios. Por exemplo, com 60 anos de idade, a pessoa está muito produtiva. Então, você vai dizer que com 60 anos de idade, a pessoa já é uma pessoa idosa, quando ela está no auge do seu aproveitamento profissional. E o que traz esse estatuto? Ele vai trazer os benefícios referendados para a pessoa que tem mais de 60 anos. Mas, recentemente, em 2017, nós tivemos uma outra mudança na legislação que criou o estatuto que nós chamamos Estatuto do Superidoso. Pessoas acima de 80 anos. Vocês estão vendo que o presidente da França, o Macron, está vivendo momentos agora, pelo menos, né, no presente, momentos de grande dificuldade, porque os franceses não estão aceitando a nova regra de aposentadoria.
eles não estão aceitando a previdência social nos termos em que foi proposta pelo presidente da França. E com isso estão fazendo rebeliões, fazendo, né, ataques à cidade, no sentido de demonstrar que o governo está pretendendo é fazer com que as pessoas trabalhem mais. Mas hoje nós estamos diante da longevidade. E a longevidade significa, pela definição da Organização Mundial da Saúde, significa você ter saúde, né, mas com vida, com dignidade. Então, o importante não é você ter 80 anos, é você ter 80 anos e ter condições de aproveitar esta sua idade com saúde, chegar saudável. E percebam, quanto mais velha for a pessoa, maior é o número de direitos e benefícios existentes em favor dela. Porque a pessoa mais velha, ela tem sempre uma participação econômica, financeira, em razão da sua aposentadoria, e, por outro lado, ela também já tem uma experiência longa de vida e ela pode repassar para as pessoas toda essa experiência. Então, vocês percebem que até no direito, a bioética conseguiu estender os seus tentáculos aqui e o direito está trabalhando agora de acordo com este fatiamento que nós estamos fazendo, chamado de fatiamento etário. Assim nós terminamos o nosso segundo bloco.